No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tal do 32-bit float. Afinal, o que é isso? Muda alguma coisa em relação à taxa já conhecida de 16 e 24? Vamos falar sobre isso, então fica comigo aqui nesse vídeo. Antes de eu já falar aqui do 32-bit, eu quero lembrar que eu fiz um vídeo explicando sobre o processo da digitalização do som, já está aqui no canal, então é importante, caso você não tenha visto ou não entenda exatamente como que transforma um áudio analógico em digital, o que acontece nesse percurso, que você assista. Vamos deixar aqui em cima o linkzinho aí para vocês poderem acessar. E dito isso, o que eu falei lá naquele vídeo, né? Eu falei de sample rate e de bit depth, e eu dei inclusive algumas dicas de uso, quando que você usa 16, quando usa 24, né? E antes de falar do 32, eu quero falar do que há em comum e da diferença entre o 16 e o 24. Calma aí que a gente já vai chegar no 32. Tá, qual que é o ponto de diferença? A diferença, como a gente viu lá na aula passada, é que o 24-bit ele tem mais margem dinâmica do que o 16. Isso é natural, é só a gente multiplicar a quantidade de bit por 6. A gente viu isso aí nesse vídeo que eu falei para vocês. Então, multiplica 16 por 6, a gente vai ter esse resultado, e multiplica 24 por 6, a gente vai ter esse resultado. E é por isso que a gente tem mais margem dinâmica no 24 do que no 16. Então, essa é a diferença, Ayrton. Tem mais margem dinâmica no 24? Tá, então se eu tiver numa situação aí que tenha bastante variação dinâmica e tal, de pontos fortes e pontos mais fracos, então pode ser interessante eu usar a taxa aí de 24? Sim, é por aí que vai o seu pensamento, né? Como eu falei, numa orquestra, pode ser interessante, porque ela tem bastante variação dinâmica. Beleza, e qual que é o ponto em comum? Você falou aí da diferença, né? Tá, entendi, que um tem mais margem dinâmica que o outro. E o ponto em comum? O ponto em comum é o seguinte, vamos pensar numa barreira. Vou pegar aqui a caneta para ilustrar e também a gente põe aqui na imagem. No áudio digital, a gente tem a escala digital, né? Obviamente. Então, o que acontece na escala digital que é diferente da escala analógica, né? Os números são diferentes, então pensa só digitalmente. Se você pegar outra escala aí, vai ficar totalmente fora do contexto. Na escala digital, a gente tem um limite, que é o 0 dBFS. dBFS é porque a gente está falando da escala digital, beleza? Então vamos imaginar que o 0 dBFS está aqui, ó, nessa caneta, é essa linha aqui. O que acontece com um transiente que ultrapassar o 0 dBFS? Ele vai começar a distorcer. Distorce por quê? Porque quando a gente está fazendo a digitalização do som, a gente está fazendo uma representação de uma onda. Então o áudio ele deixa de ser analógico, ele vira, portanto, dígitos, né, código binário e tal, e é uma representação, já não é mais o áudio puro como a gente ouviu no estágio inicial. Então, esse transiente que ultrapassar, ao invés dele ficar com um shape, vamos dizer, da representação pura do áudio, que seria a senoide, se você também não entende sobre tipo de onda, já tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei sobre isso, eu dei até uns exemplos bem legais aí, bem prático para ficar mais claro para vocês, mas basicamente a senoide ela vai ter, né, esse desenho que vocês estão vendo agora na imagem, e o que vai acontecer quando ela ultrapassar essa limiar do 0 dBFS? Ela vai começar a ser achatada, e aí vai virar, ao invés de uma onda senoidal, vai começar a virar uma onda quadrada. Tá, e na prática o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que tanto em 16 quanto em 24-bit, a gente vai ter esse limite do 0 dBFS. Então, a partir do momento que um transiente ultrapassou, ele já vai começar a distorcer. E quando que isso acontece? Por exemplo, lá no seu gravador, quando você coloca muito ganho, você tem lá o meter, né, que mostra para você como que está chegando esse sinal de áudio. E se ele bate lá no 0, ele deve acender, ficar vermelhinho, alguma coisa nesse sentido. É meio que padrão em todos os gravadores. Ficou vermelhinho, acendeu, tem alguma coisa errada. Então, o que ele está avisando para você? Opa, vai começar a clipar. Clipa quando passa dessa limiar. Então, no 16 e no 24, se ultrapassou o 0, você já vai começar a ter problema com distorção, e aí, basicamente, não tem muito que você possa fazer para recuperar. Ayrton, não tem mesmo? Não tem nenhum plugin? Sim, tem alguns plugins, mas nem sempre isso funciona. E por que eu estou falando tanto disso?
porque você tem que tomar muito cuidado quando grava em 16 e 24 com a sua estrutura de ganho. Na verdade, mesmo em 32, né? Se você está gravando, o mínimo que se espera é que você faça uma boa estrutura de ganho. Mas eu estou falando tanto disso aí, desse limite do 0 dBFS, porque no 16 e no 24 ultrapassou, vai clipar. Agora, no 32-bit, a gente tem tanta margem dinâmica, tanta, eu estou falando até para cima e para baixo. No 16 e no 24, vocês perceberam que a gente tem mais margem dinâmica no 24. Mas que lá no teto, a gente vai ter a mesma limiar que vale para os dois, que é o 0. Então, por mais que seja 24 bits, se você deixou ultrapassar o 0 dB, que é o nosso limite da escala digital, vai distorcer. Então, vai valer para o 16, vai valer para o 24, é a mesma coisa. No 32 não é assim que funciona, porque a gente tem margem dinâmica para cima que ultrapassa, então, o 0 e margem dinâmica para baixo. É muita margem dinâmica no 32-bit float. E essa é a grande diferença dessa tecnologia. Isso quer dizer que se um sinal chegou muito forte e ultrapassou esse 0 dBFS no 32-bit float, você tem a possibilidade na pós de fazer uma nova estrutura de ganho. Você pode atenuar esse sinal e corrigir esse sinal e ele não vai mais distorcer. Então, vamos ver isso aqui na prática, né? A gente está mostrando para vocês também as figurinhas aí para ficar didaticamente mais claro, mas vamos agora ouvir isso aqui e ver o que acontece na prática. Inclusive, esse material que eu vou mostrar, ele é um material que vocês podem fazer o download gratuitamente. Eu já peguei esse material justamente dessa forma para vocês também poderem testar na casa de vocês e a gente deixa o link aqui na descrição. Se vocês fizerem o download, vocês vão reparar que na pasta tem 4 arquivos, mas eu peguei somente 2, tá? Porque 2 já foram resolvidos, vamos dizer assim, entre aspas, então eu quero fazer esse processo aqui com vocês na prática. Tá, vamos começar então pelo 24-bit. Lembrando que, independente, se fosse 16 ou 24, bateu, ultrapassou o 0, vai começar a ter problema de distorção. Vamos lá, então vamos ouvir aqui essa primeira amostra em 24-bit. He shoots, he scores! Tá, você já deve ter ouvido e percebido que distorceu, mas além disso vocês podem também reparar que aqui no meter acendeu, como eu falei, o vermelhinho lá, né? E ele está me indicando aqui com mais 6 em vermelho que ultrapassou 6 dB acima da limiar, que é o 0. Ah, tá bom, Ayrton, então vamos fazer o seguinte, já que o 0 é o limite, então vamos atenuar o ganho em menos 6 e ele vai ficar batendo ali no 0. Tá, vamos fazer isso então, vamos lá. Pegar aqui, ó, jogar menos 6. Realmente aqui a gente pode observar que a amplitude da onda, né, diminuiu e tal, mas vamos ouvir o resultado sonoro que importa, né? He shoots, he scores! Tá batendo no 0, mas a distorção continua. Continua. Então, não resolveu? Não resolveu. Mas e se eu atenuar mais ainda? Vamos lá, então. Vamos jogar agora aqui menos 12. Claro que o som vai ficando cada vez com menos intensidade, né? Vai ficando mais baixinho, mas, de qualquer forma, a distorção vai continuar. Repara. He shoots, he scores! Tá, então vai ficando mais baixo, só que a distorção continua proporcional. Então, não resolveu nada. Sim, exatamente, não resolveu nada. Vamos voltar aqui, só para ficar um pouco mais claro, para a condição natural, tá? No 0 aqui, beleza. Deixar aqui sem nenhuma modificação de ganho. Agora eu vou abrir aqui, ampliar a nossa janela de visualização. O que aconteceu com a senoide, né? Eu falei tanto da senoide lá no início. Olha só, né? Vários pontos aqui de onda quadrada. Então é justamente isso a distorção. Quando você deixa de ter a senoide e achata esse formato de onda, vira, portanto, uma onda quadrada. Beleza. Então, qual que é a diferença aí para o 32-bit? Vamos ouvir o 32-bit da forma que ele foi captado, tá? Original. He shoots, he scores! Pô, Ayrton, você disse que o 32-bit não ia ter esse problema, mas olha só como tá o áudio. Sim, tá clipado. Auditivamente está clipado, é verdade, concordo com vocês. Ah, mas também acendeu ali no meter, pô, e foi até mais, ó, mais, quanto tá ali? Mais 26, pô. Então, e aí? E aí que é o seguinte, como eu falei, o 32-bit ele tem muita margem dinâmica. Então quer dizer que se eu vier aqui em gain e fizer uma nova estrutura de ganho, ultrapassou 26, eu vou tirar então esses 26 que ultrapassou, vamos lá.
Pronto. Vamos ouvir o resultado disso aqui agora. He shoots, he scores! Teve um ponto ali que chegou a bater no zero, uma questão de dinâmica, mas cadê a distorção? Não existe mais, né? He shoots, he scores! Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui na condição anterior e vocês podem ver que a amplitude da onda está até, né, batendo no talo aqui, ó. Mas o shape de onda, ele já é bem diferente da condição anterior, né, no que diz respeito à onda quadrada. Por quê? Por conta dessa amplitude, né, que no 32-bit float supera qualquer coisa. Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui é só fazendo uma correção de sinal. Pronto, a onda ficou ali até, né, mais miudinha e tal. Só que o problema foi resolvido. He shoots, he scores! Basicamente, o 32-bit float ele vai te dar essa margem dinâmica para cima e para baixo, e tem até alguns gravadores aí no mercado, como por exemplo um da Zoom, que eu até venho usando em algumas gravações, que é o F2. Não é o único gravador da Zoom e também não é o único gravador do mercado que oferece o 32-bit float, mas o que tem de interessante nele? Ele nem tem mais o botão de ganho, porque já que você não vai ter problema com distorção, ou seja, mesmo que uma fonte sonora ultrapasse lá o 0 dBFS, você vai lá na pós e arruma. Então eles tiraram o botão de ganho para ficar um gravador mais prático para as pessoas, até aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com áudio. Então, basicamente, ele vai ter ali um botão para você dar o REC e acabou. Porque se acontecer algum evento inesperado, sabemos que com 32-bit float dá para fazer um novo ajuste. O que eu quero dizer com isso também é o seguinte, não é que, nossa, então tira o botão de ganho? Não, o botão de ganho ainda é importante. Inclusive, como eu expliquei no vídeo anterior lá, do 16-bit, 24, falei de sample rate, é importante que você entenda o fundamento de cada um para saber quando usar, não é sair simplesmente usando. Pode ser que em um determinado contexto nem precise usar o 32-bit float, pode ser que em outro, sim. Então, eu não acho que o 32-bit float ele resolva o problema que você vai então sair tirando o botão de ganho de todos os equipamentos, porque se for aí acabou até o trabalho do técnico de som, né? Não é isso a questão é que a Zoom fez um gravador prático por uma finalidade, mas outros gravadores têm 32-bit float, de qualquer forma você vai fazer o ajuste de ganho. 32-bit float é um recurso a mais que você vai ter nesse processo aí de captação, de digitalização do som. Então, ainda assim, é importante você continuar com o pensamento de estrutura de ganho, de nível de sinal ruído, isso tudo continua valendo mesmo pro 32-bit float. E um detalhe importante é o seguinte, não é porque a gente tem essa concepção, tem tanta margem dinâmica que nunca vai clipar, que de fato nunca vai clipar. Tá, o 32-bit float, vamos manter esse pensamento, só que é importante lembrar que quando você está fazendo uma captação, esse áudio ele vai passar provavelmente por um microfone, né, que vai captar e transformar isso, então impulso, já expliquei, né, vai chegar no gravador. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que a cápsula do microfone clipe, então a cápsula não aguenta tanta pressão sonora, vai colocar lá um microfone na turbina de um avião. O microfone ele tem uma sensibilidade, então se ultrapassar também a sensibilidade da cápsula, o microfone já vai entregar esse sinal saturado e aí não adianta nada ser 32, 16 ou 24, tá? Então o 32 vai valer para quando você estiver dentro da situação com o áudio controlado, de acordo com a informação que cada microfone vai ter de sensibilidade e tudo mais. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido de contribuição para vocês. E caso vocês não queiram perder nenhum lançamento aqui no canal, é só se inscrever e também ativar o sininho de notificação. A gente se vê, até mais!